é um contexto político muito sofisticado, muito desafiador para o Supremo Tribunal Federal sob múltiplos aspectos, né? O ministro Alexandre de Moraes colocou muito bem a pergunta e a metáfora, já dado o alcance que esse julgamento vai ter em todos os âmbitos, se seria admissível alguém invadir a sua casa, destruir a sua casa e sair ileso, sair impune. Isso nos provoca refletir sobre o papel simbólico desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Fazendo uma retrospectiva, nós vemos o Supremo à volta com essa competência penal originária desde o mensalão, na ação penal 470, que foram julgados, para quem não recorda dessa época, o Supremo ficou praticamente 2 anos julgando só o mensalão, porque era uma época em que esse tipo de processo não tinha alternativa de ser julgado em plenário virtual, isso foi pré-pandemia, então era um cenário completamente diferente que paralisou a pauta do Supremo Tribunal Federal, um julgamento no plenário. Depois nós tivemos a Lava Jato e tivemos um certo retrocesso nesse entendimento do que seria a competência para julgar crimes praticados no exercício da função ou conexos ao exercício da função. O Supremo entendeu à época que não havia conexão com o exercício da função, que não estava demonstrada essa materialidade, esse concurso material, e os processos foram julgados na primeira instância, o que desbordou no que nós vemos hoje, né? Os únicos que saíram ganhando da Lava Jato foram o Sérgio Moro, o Dallagnol, aqueles que estavam diretamente envolvidos no que depois se mostrou uma cena, né, de conluio entre o Ministério Público e o juiz que julgava a causa. Então, agora, né, no julgamento dos atentados do 8 de janeiro, nós temos 2 circunstâncias específicas. A primeira, a materialidade dos fatos, que foi na sede do Supremo Tribunal Federal, então é uma competência que é atraída pelo Supremo em decorrência da gravidade dos atos, da própria materialidade do ilícito. E segundo, as lições colhidas da Lava Jato, dos desafios de um julgamento de tamanha complexidade política, de tamanho confronto com as instituições, e nós estamos falando aqui de exércitos, de militares, de toda uma trama que se engendrava por vários aspectos do governo federal. Então, os resultados colhidos da Lava Jato, que teve uma grande parte de suas condenações anuladas, levam a essa postura contundente, muito coesa do Supremo Tribunal Federal, que apenas ele teria o distanciamento, o preparo institucional para efetivamente levar a cabo os julgamentos desse crime tão complexo. E ressaltando também, Gabi, que são vários crimes, né? E como o Supremo entendeu, por maioria, que há um concurso material entre as condutas, as penas acabam se somando. Então, nós temos golpe de Estado, atentado à democracia, atos, né, violentos de atentado à democracia, dano ao patrimônio público. Então, mais uma vez, explicando para o pessoal que nos assiste que essa impressão de que as penas são muito severas decorrem de uma aplicação literal do artigo 69 do Código de Processo Penal, que prevê que em caso de concurso material, as penas se somam. Aí nós temos um tribunal plenário que entendeu, né, por sua ampla maioria, foram 9 votos a favor do concurso material, que ele estava presente nesse caso específico. Parece que o ministro Luiz Roberto Barroso também votou junto com o Nunes Marques e o André Mendonça. Então, são circunstâncias que decorrem da aplicação literal da lei, que determina o somatório das penas, que acaba dando uma dosimetria muito alta, mas temos um tribunal que, de acordo com o desenho constitucional, é o competente, o único a julgar esses crimes cometidos desde o dia 8 de janeiro, que depois se mostraram antecedentes, uma prática que envolvia assim, tramas fortíssimas, até de assassinato, e agora a gente adentra ao recebimento das denúncias do núcleo mandante, né? E outra questão interessante para a gente refletir, né? Se as penas cominadas aos executores, né, aos praticantes dos atos do dia 8 de janeiro variaram de 12 a 14 anos, esperamos que o núcleo pensante, o núcleo político de articulação institucional, de apoio, seja condenado ainda com maior vigor, que é efetivamente quem estava por trás de todo esse engendramento. Ainda que se possa dizer que houve no dia 8 de janeiro um sentimento de manada, né, pessoas que estavam ali sem fazer nada, o que é altamente questionável, no caso do julgamento dessas denúncias e do recebimento desses núcleos todos, esse discurso já não vai mais ser oponível ao julgamento do Supremo Tribunal Federal.